O ano é 2016. Vivemos tempos de crise e de busca por soluções. Passamos por propostas para gerar competitividade econômica, por ferramentas para melhorar a governança dos municípios e, nessa corrida contra o tempo, ainda sediamos o maior e mais importante evento do mundo, as Olimpíadas. Parece muita coisa para resumir em tão pouco tempo, né? Mas no Rio em Foco, que começa agora, você vai poder rever todos esses assuntos. Vem com a gente! A crise econômica que atingiu os estados brasileiros foi um dos assuntos mais debatidos ao longo de 2016. Vivenciamos demissões em massa, redução nos salários, juros altos e contas atrasadas. E o balanço do cenário econômico continua incerto. Mas para muitos trabalhadores foi a hora de empreender, arriscar e abrir o seu próprio negócio. O empreendedorismo é um colchão da economia, né? É uma opção que a pessoa pode ter para crescer economicamente. E no momento de crise, pode ser uma das janelas de saída. Agora, para isso, você precisa ter muita capacitação, você precisa ter informação sobre o negócio que você quer fazer. E a gente recomenda que o futuro empreendedor ele faça o seu negócio no papel primeiro, antes de abrir e colocar recursos. E nós damos o nome de plano de negócio, ou faça uma espécie de canvas, onde ele vai testar todas as possibilidades no papel. Após isso, ele ter a certeza que o empreendimento vai dar certo, ele passa a investir seus recursos ou recursos de terceiros. Tanto para o empreendedor como empreendedor, a primeira ação que ele deve fazer no que diz respeito ou a um novo projeto ou a um novo negócio é ele prototipar. Quer dizer, quando ele fala ali que quer começar pequeno, nada melhor do que pequeno ser um protótipo, um teste. Você testa aquilo ali porque as coisas, como foi falado pelo professor da FGV, elas nascem e não nascem certas, 100% certas. Então você tem que testar ela com o seu cliente para você pegar o maior consultor que existe no mercado, que é o seu mercado, é o seu cliente. É seu consumidor. Um dos pulos do gato hoje é você qualificar o teu serviço e transformar produto em serviço. Tá? Esse é uma grande forma de você cativar e você conseguir abrir mercado. E você sendo pequeno, você tem mais flexibilidade para fazer isso do que uma grande empresa, né? Seria um diferencial competitivo. É tão importante quando a gente faz um treinamento, um curso para engenheiro, para advogado, para ofício, é tão importante quanto ter para o empreendedorismo. Por quê? Para o empreendedor. Porque, na verdade, o empreendedorismo, a empresa, é a célula da sociedade hoje em dia, no que diz respeito aos aspectos econômicos. Se ele não existir, o empreendedor, não existem as outras profissões. Uma coisa está ligada à outra. Então, você ter a formação empreendedora na base, estimular que você cria aí atitudes e cria aí conceitos e cria aí uma forma e habilidades para o aluno, para que você torne e você explore essas qualidades quando ele crescer e estiver se colocando no mundo econômico. Nessa mesma pegada, alguns estudos mostram que os jovens também estão apostando no empreendedorismo. E um dos caminhos para impulsionar a vivência empresarial pode começar ainda na universidade através das empresas juniores. A instituição de ensino é muito importante para que a gente consiga levar a criação de novas empresas juniores para diferentes universidades e para diferentes cursos. Depois desse apoio da instituição de ensino, a gente precisa de alunos interessados e engajados em criar uma empresa júnior para realizar todo o processo de criação. Que tem que ir para o cartório, tem que se identificar. Então tem um passo a passo para a gente poder criar a empresa júnior. E aí depois disso, da adesão da instituição de ensino e dos alunos, a empresa júnior já começa a procurar projetos de consultoria para vender. Começa a atingir micro e pequenos empreendedores, empresas grandes e relevantes também. E depois disso começa a fazer projetos e realmente colocar o aprendizado na prática. É uma forma de você aproximar universidade e empresa através das empresas júniores e através desses profissionais. Eu digo profissionais, eles não estão formados no ofício, ainda não têm um diploma, mas são adultos, pessoas que estão experimentando os conhecimentos que estão sendo fornecidos pela universidade. E esses conhecimentos eles estão extremamente úteis para as micro e pequenas empresas que às vezes não têm condição de pagar, nesse momento, um profissional de mercado e podem estar utilizando essas empresas júniores para isso e futuramente até contratando esses profissionais para fazer parte dessas empresas.
Como a Rio Júnior é a Federação das Empresas Júniores do Estado, a gente é responsável por monitorar esse tipo de abertura, esse tipo, como é que anda, como é que está fazendo, como tem sido a adesão dos alunos dentro das universidades. Então, a gente tem um documento, juntamente com a Brasil Júnior, que diz como abrir uma empresa júnior. Então, ele é bem intuitivo nesse sentido e ele está disponível nos nossos sites, nas nossas redes. Então, qualquer pessoa que tenha um intuito, que queira abrir uma empresa júnior, pode solicitar para Rio Júnior e para Brasil Júnior, porque a gente dá esse suporte. O Movimento Empresa Júnior, ele forma diversos empreendedores, digamos assim. Então, tem o pessoal que decide fazer concurso público e empreender no setor público, tem o pessoal que decide trabalhar numa grande empresa, empreender lá, e tem o pessoal que futuramente quer abrir a sua própria empresa. Então, eu digo que a vivência dentro da empresa júnior, ela te dá ferramentas para que você possa seguir o melhor caminho, o caminho mais adequado que você acredita para a sua vida mesmo. E o Movimento Empresa Júnior vai te preparar para futuramente, se você quiser trabalhar com tecnologia, incubadora, abrir sua própria empresa, você vai ter uma rede de contatos muito importante e uma formação muito relevante também que vai te ajudar a trilhar esse caminho. Mas o processo de legalização para abrir uma empresa não é tão simples. No estado do Rio pode chegar a 21 dias. Para tornar esse caminho mais rápido, o Comitê de Desburocratização vem atuando junto ao Estado para agilizar os processos. Uma das grandes reformas que a gente fez e que reduziu muito o tempo de abertura foi a mudança do sistema de alvará de bombeiro. O estabelecimento está irregular até que alguém vá lá e diga que ele está de acordo com a legislação. Então a gente conseguiu uma exceção junto com o Corpo de Bombeiros, Secretaria da Casa Civil, vários órgãos do Estado trabalhando de maneira conjunta, junta comercial, conseguimos uma inversão dessa lógica. Então, para os casos de baixo risco, por exemplo, o empreendedor já faz a sua autovistoria, já solicita a declaração pela internet de que ele está de acordo com a legislação e tudo isso funciona de maneira muito mais rápida. Mas são várias medidas que estão sendo tomadas para a gente reduzir esse tempo para o menor número possível. Nossa meta final até 2018 são 8 dias. Esse trabalho é um trabalho que deve ser feito pelas 92 prefeituras do estado do Rio de Janeiro e é um trabalho de identificar essas atividades de alto risco e baixo risco. Aquelas atividades que são de baixo risco, é possível que a prefeitura implemente a autodeclaração, né? Acredite no empresário, que ele é um empresário de boa fé e que ele vai cumprir as regras. Então, a partir de regras claras, de processos mais harmônicos, legislações mais harmônicas, informações diretas para o empresário, é possível que ele cumpra e apresente cada vez menos documentos, porque esses documentos, essas informações, elas são capazes de ser compartilhadas entre governo federal, estados e municípios. No próximo bloco, a infraestrutura das cidades. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Em 2016 também foi um ano de encontros. Representantes dos 21 municípios do estado do Rio elaboraram metas, identificaram oportunidades de crescimento para a região metropolitana. Esses encontros, realizados com os secretários, tinham como objetivo recolher deles informações que nos pudesse permitir elaborar um programa o mais customizado possível, quer dizer, o mais de acordo com as necessidades de cada um dos municípios que compõem a região metropolitana, que são muito distintos entre si, não só em termos de tamanho, mas também como capacidade de resposta e de implementação das políticas públicas. Então, o resultado final foi um desenho de um projeto, de um programa, e que nós estamos submetendo ao Banco Mundial para promover essa integração das políticas públicas a nível regional, metropolitano, entre os municípios e o governo do estado, visando aprimorar a gestão, integrar as políticas, produzir e conhecer melhor a realidade das informações geográficas, cartográficas e, por fim, também melhorar a gestão tributária, promover, aumentar a capacidade dos municípios de responder às demandas e também do estado de trabalhar em conjunto com nesta região. As prefeituras brasileiras, de uma forma geral, elas têm na sua capacidade de implantar políticas públicas, duas fontes básicas de recursos. Recursos federais
que vem através do Fundo de Participação dos Municípios, e recursos da arrecadação própria, sobretudo os que vêm do IPTU e do ISS, né, que são de competência municipal. Em muitos municípios, esse balanceamento não está muito adequado. Há muita dependência de recursos federais e pouca dependência, vamos dizer assim, e uma não dependência de tanto de recursos próprios. O que se pretende é que as prefeituras, na medida do possível, melhorem a arrecadação tributária própria e dependam cada vez menos dos tributos federais, sobretudo, como nós estamos vendo agora, a questão do royalties, onde houve uma drástica diminuição da arrecadação municipal. Portanto, quanto menos dependerem de recursos, digamos assim, exógenos, né, e mais de recursos endógenos, as prefeituras estarão mais capacitadas para implementar de uma forma mais adequada as suas políticas públicas. Os recursos que nós estamos usando são recursos de bancos, agências multilaterais de fomento, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano. E o programa do Banco Mundial e do Banco Interamericano se atém à região metropolitana, de modo que não foi possível, nesse primeiro momento, extrapolar o uso desses recursos para outras regiões, além da metropolitana. Então, primeiro esclarecimento. E o segundo é que o programa vai tender a ajudar mais os municípios mais carentes, porque tem municípios com uma belíssima capacidade de planejamento, como o próprio município do Rio de Janeiro, o município de Niterói, enfim, existem vários municípios, né, que já têm uma ótima gestão. Não se beneficiarão tanto. Claro que esse conjunto de dados sempre é útil para qualquer município, mas enfim, até porque, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma cidade metropolitana, então na medida que as cidades do entorno se organizam, esse planejamento pode ser trabalhado em conjunto, né? Exatamente, mas tende a ser. Esse projeto ele vai ser tanto mais eficiente quanto maior for a deficiência do município em termos de planejamento. Quer dizer, então, socialmente, ele é muito interessante exatamente por isso. Ele vai ajudar muito aqueles que precisam mais. Para ampliar o número de informações disponíveis para o planejamento, foi lançado o Plano Estratégico de Logística de Cargas, o PELC, um estudo que reúne as principais informações sobre políticas públicas nos mais diversos modais, ferrovias, rodovias, aeroportos e portos, dentro de um cenário para os próximos 30 anos. O que motivou, né, o desenvolvimento desse plano é o fato de que você tinha todo o ativo de transporte do Estado do Rio de Janeiro, com os portos, aeroportos, funcionando de forma meia assim, sem haver uma lógica, né, e uma coordenação única. O Estado do Rio de Janeiro ele pecou, né, por não ter, no passado, realizado um plano. Este é o primeiro que é realizado no Estado do Rio de Janeiro. É um plano de Estado, né? E a partir de agora nós vamos ter um ativo e um trabalho para construir o futuro, fortalecer a economia do Estado do Rio de Janeiro, do país, e corrigir também algumas falhas que nós temos na nossa estrutura de transporte do Rio de Janeiro. Um plano que foi desenvolvido com a participação da sociedade, da Ação Comercial, da FIJAM, da Federação de Transporte de Cargas, diversos agentes econômicos que representavam esses segmentos, que participaram com diversas reuniões pelo Estado do Rio de Janeiro, conversando sobre deficiências, sobre o potencial de cada região, sobre o que se imaginava em relação ao futuro, e contando com o apoio financeiro do Banco Mundial e de um grupo técnico, de um consórcio formado por pessoas especialistas nessa área. Quer dizer, eu acho que tem o governo, tem a iniciativa privada, através de suas entidades, e tem um consórcio com técnicos trabalhando, pensando no presente e no futuro do Estado do Rio de Janeiro no aspecto logístico. Quando você faz um plano desse, projetando até 2045, você não pode pensar o momento, né? Você tem que criar condições para que o futuro seja melhor do que o presente e do que o passado. Então, é um investimento grande, de parceria público-privada, tá? Mas não vai ser resolvido isso de imediato. Você tem várias etapas a serem desenvolvidas daqui para frente. É importante ressaltar que todas as áreas do Rio foram contempladas, né? O Noroeste, Nordeste, Sul, Fluminense, a gente fez visitas e reuniões locais para depois fazer o geral. Então, isso é importante, que todo o Estado do Rio foi contemplado. Quando a gente pensa que o Rio de Janeiro ele funciona como se fosse uma rótula, né? Ele fica no centro da região sudeste, né? Então você tem estados importantes no nosso entorno. Tem o estado de São Paulo, tem o estado de Minas Gerais e puxando aí, conforme a Regina falou, todo o centro-oeste,
né? O estado do Espírito Santo, né? E é lógico que você não pode pretender que só o Rio de Janeiro ganhe esse peso de plataforma mundial. Nós temos o Rio de Janeiro como a base do nosso trabalho aqui. Mas nós vamos ter uma conexão direta com a região centro-oeste. Hoje, mais de 50% da carga movimentada no Porto do Rio de Janeiro é de Minas Gerais. Em valor agregado, isso representa quase 60%. Então, aqui realmente é a porta de entrada e saída para o centro-oeste do Brasil, para Minas Gerais, que não tem porto. Então, esse canal, a tendência é cada vez mais ser intensificado. Temos também um planejamento logístico também com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem o Porto. O Espírito Santo vai ser, nesse projeto, existe a previsão da Estrada de Ferro 118, é um dos projetos, você melhorar a comunicação, porque tem carga que você pode fazer no Rio, carga que pode fazer no Espírito Santo, e fazer com que a logística geral traga menor custo para o Brasil e maior competitividade a nível internacional. Já com São Paulo, a gente sabe que São Paulo também tem um ativo portuário muito grande, muito importante, uma produção industrial, é o maior PIB do Brasil. Nós não podemos, vamos trazer de lá toda a carga que vem de São Paulo, não. Mas parte da região do estado de São Paulo também, o norte de São Paulo, onde seja viável e represente um custo menor, também vai passar a utilizar a nossa estrutura aqui do estado do Rio de Janeiro. Essa é a ideia. Lado a lado, vemos estudos e projetos que definem o potencial econômico do Estado com planejamento territorial específico para cada região. E a construção civil vem trabalhando na disseminação e integração de tecnologias, reduzindo custos e prazos na entrega de projetos através de uma nova plataforma, o BIM. Sabe-se que em algum momento ao longo do futuro próximo, a tecnologia CAD, que é o que a gente utilizava até então, vai ser substituído pelo BIM. O CAD ele simplesmente emula dentro de um computador o que a gente fazia à mão. A gente desenhava 2 linhas no folha de papel e chamava de parede, em planta baixa. O BIM ele é tido meio universalmente, não só no Brasil, no mundo todo, como o futuro da construção civil. Hoje você tem um projeto muito mais detalhado, com muito mais informações. Então, você consegue, na verdade, fazer a construção daquela determinada edificação de forma virtual. Então, você tem uma construção virtual onde você pode prever, né, erros de construção, sobreposição de instalações. Então, isso facilita demais para o profissional da área, tanto o arquiteto quanto o engenheiro. E o próprio mercado está solicitando que o profissional tenha essa bagagem dessa informação na tecnologia BIM. A gente tem que criar uma mão de obra, temos que ter técnicos capacitados em falar essa linguagem nova, né, para conseguir implementar ela, porque os ganhos todo mundo sabe que existe. Só que até se chegar lá, tem muito caminho a ser percorrido. Né? É preciso ter um investimento, né, porque você está num momento de redução de projetos, né, de até rever os seus conceitos, né, de processo de trabalho. Então, um investimento é necessário em equipamentos, em capacitação, né, como o Roberto já falou. É importantíssimo que as empresas que estejam contratando um projeto já entendam o que é que elas vão receber, porque isso muda bastante a forma de produzir, né, um projeto e também a forma de construir. Acho que o impacto maior está tanto na construção quanto na operação. A fiscalização de um projeto em BIM é muito mais eficiente, né? Ele não está correndo riscos de estimativas erradas, né? Porque ele está pegando a informação a partir de um modelo que tem todos os dados, né? Então, a visão disso para órgãos de controladoria é muito positiva. O mesmo para quem vai fazer um financiamento de uma determinada construção, né? Quer dizer, então, como é que é o custo disso, de onde vem, né? Quer dizer, como é que eu tenho certeza de que a informação está coerente? Então, assim, a visão a nível governo, ela tem, principalmente Brasília, né? Ela tem se estabilizado bastante em cima da adoção, né? E eu acho que isso é algo que vai se perpetuar em outras áreas. Uma forma de fazer com que as empresas agilizem seus profissionais são as entidades públicas adotarem o BIM. Nós, inclusive, o Sinduscom Rio, nas propostas que nós apresentamos como sugestões aos candidatos a prefeito aqui no Rio de Janeiro, nós estamos sugerindo a implementação do BIM
na Secretaria Municipal de Urbanismo e na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para agilizar os projetos, e que vai dar uma economia muito grande, porque você rapidamente tem o seu projeto aprovado e pode começar as obras. Uma das nossas grandes conquistas esse ano foi sediar um dos maiores eventos do mundo, as Olimpíadas. Tema do nosso próximo bloco, Rio em Foco Aqui, política e economia caminham juntas. 2016 foi tão intenso que as Olimpíadas parecem distantes. O evento foi considerado um sucesso não só para quem estava presente, mas também repercutiu de forma positiva internacionalmente. Vamos ver o que especialistas falaram sobre as oportunidades e os legados e desafios que o esporte pode oferecer pós-Olimpíadas. There are positive legacies, but there are also negative legacies. Heritage is a much more positive term, and it goes to the long term. And the long term is what cities, Olympic cities, should look for. It's very difficult to get short-term benefit from the Olympics. Heritage should be planned at the bid stage, not 6 months before the end or after the games. It should be planned a long time in advance, and it should be done by another committee than the organizing committee. Because the organizing committee should concentrate on the delivery of the games on time, on budget. And this should be another organization founded a long time before by the public authorities to run the heritage of the games. Eu acredito que o principal desafio do Day After dos Jogos será mais ou menos do legado que aconteceu na Inglaterra, né? Não tinha educação física de primeira a quinta série dinamizada por professores de educação física, e após os Jogos Olímpicos de Londres, eles entenderam a necessidade de estruturar a educação física de primeira a quinta série com professores de educação física. Para quê? Para que possa haver alfabetização motora, para que possa haver as crianças com coordenação. Não adianta eu pensar num Day After apenas em termos de alto rendimento, descoberta de talento, se nós não temos aquela base inicial. Ou seja, se eu não dou às crianças a oportunidade delas vivenciarem as atividades esportivas, delas terem uma boa coordenação motora, evidentemente ainda reforçando que a educação física contribui também para o conhecimento cognitivo. É necessário que nós pensemos na possibilidade, na obrigação do esporte enquanto um fator de qualidade de vida e saúde. O nosso país é um país de esporte escolar ou é um país de um esporte de confederações? Esporte não é caridade. Você investir em esporte, você não está fazendo um favor a ninguém. Você está investindo em si mesmo, você está investindo na sua cidade. Você está fazendo uma coisa que essencialmente dá dinheiro, que movimenta a economia. The Olympics are special, and we're only going to have one chance. Let's take advantage of this opportunity to spread the. This is what sport's all about. It's supposed to be fun. You're supposed to respect your sport, your opponents, yourself. What is going to improve? Well, I think the situation we've had with Russia now focuses on and say, this is what happens when a government goes nuts and controls everything, and it doesn't care about you as a person. You're simply a soldier in another Cold War, and you're not competing for yourself or for fun. You're competing as an agent of the state, and the state will help you make sure you never get caught. That's not sport. That's politics. Hoje está em pauta outros valores, como a questão da excelência, a questão da honestidade, fair play, que é o mais antigo dos valores dos Jogos Olímpicos modernos. É o bom comportamento com relação à competição esportiva. Então, o caso do doping é um bom exemplo, que agora está no auge. Inclusive, há uma luta internacional atrás dessa questão do doping. Até mesmo porque os Jogos Olímpicos hoje têm um valor, tem valores econômicos, isso também é preciso citar, muito importantes e que jogam com o equilíbrio geopolítico do mundo. Então, há sim valores antigos e valores mais recentes que movimentam toda essa engrenagem que está atrás dos Jogos Olímpicos. A igualdade, provavelmente, é o maior valor hoje,
no século XXI dos Jogos Olímpicos, que aborda questões não somente de gêneros, entre pessoas, né? Mas questões internacionais de pessoas deslocadas, pessoas pobres e ricas. A abertura dos Jogos Olímpicos esse ano teve uma quebra de protocolo que comprova muito o que nós estamos falando. O próprio presidente do Comitê Olímpico Internacional, o Sr. Thomas Bach, quebrou o protocolo para colocar um vídeo sobre escola em Quênia e apresentou a pessoa que dirigia essa escola. Por quê? Essa escola é o exemplo de uma grande realização, de formação de pessoas, de igualdade das pessoas, igualdade econômica, social, educacional, de saúde, tudo que é da área social. E aquilo passou a ser um exemplo e ele colocou para 3 bilhões de pessoas, que é a audiência da cerimônia de abertura. Então, existe realmente, atrás dos Jogos Olímpicos, um movimento no sentido de colocar os valores à frente de tudo que se faz, que talvez seja o maior legado. Tem uma dimensão política, mas tem uma dimensão prática, educacional e cultural muito importante. O esporte hoje, ele impacta, né, o PIB brasileiro em 1,6, alavancado pelos mega-eventos, está chegando a 1,9. Quanto isso representa no PIB daquele município? No momento que você realiza um evento numa cidade, principalmente as cidades do interior, você está ativando uma cadeia produtiva e que está lá o micro e pequeno empresário. Então, o esporte é um segmento econômico que gera emprego e renda. E detalhe, no momento que no Brasil passa por uma grave crise de emprego, o esporte, assim como o turismo, que podem andar juntos, são intensivos em mão de obra. Então, no momento que você vem e traz para os diversos municípios do interior eventos esportivos, você vai estar realmente ativando uma cadeia produtiva, gerando emprego e renda e trazendo riquezas para aquele município. Eu acho que a gente caminha para um momento muito delicado agora que, por outro lado, me parece que vai ser um momento de oportunidade, porque vai secar o dinheiro do esporte, que hoje é um dinheiro estatal. Hoje eu brinco que o Brasil sovietizou o esporte, né? Nós dependemos do Estado praticamente para tudo no esporte, então vai secar esse dinheiro, isso é óbvio, né? Pelo amor de Deus, eu não estou falando nada aqui que seja nenhuma novidade. E quando acabar esse dinheiro em outubro, novembro, a gente vai ter que se reinventar. E aí a reinvenção passa por isso aqui que a gente está conversando. Passa por uma união entre o público e o privado, boas ideias, criatividade, cadeia produtiva, emprego e o esporte como business, não o esporte como uma ação política ou partidária, etc. O Brasil, ele ousa, né, ser uma potência esportiva e chegar entre os 10 primeiros. Né? Para que a gente realmente encare esse desafio de ser uma potência olímpica, mais do que formar atletas e técnicos, nós temos que formar gestores do esporte. Né? Então nós temos que olhar esse momento que virá agora, sentar e fazer um grande planejamento estratégico. Por quê? Porque, como o Marcos falou, é de que forma que agora a gente enxerga o esporte como uma grande plataforma e vamos conseguir trazer mais recursos para o esporte. Né? Porque se a gente quer crescer no esporte, você não consegue crescer sem recursos. Então, precisamos aprimorar as leis de incentivo? Precisamos, tanto a estadual como a federal. Precisamos criar e estimular leis de incentivos municipais, como o exemplo de Resende, que é ótimo, né, o que ele tá fazendo. Precisamos levar isso a mais estados dentro da federação. Então, a questão da gestão, assim como tudo que está acontecendo nesse país, quer dizer, um problema de gestão, ela é o foco para esse próximo momento. Durante 30 anos, né, eu me formei há 30 anos atrás, a Olimpíada vai chegar no Brasil, a Olimpíada a gente achava que não ia. Ela chegou. E agora a gente tem que olhar o seguinte, e agora que tivemos a Olimpíada, na verdade tivemos um ciclo de mega eventos maravilhosos, que o Pan-Americano, Copa do Mundo, Jogos Mundiais Militares e a Rio 2016 e a Paralimpíada. Então nós temos que olhar agora como é que a gente vai alavancar esse ciclo e trazer uma nova realidade para o esporte brasileiro. O Rio em Foco fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, ou pelo site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br. Você também pode enviar suas sugestões e opiniões para rioinfoco@lerj.rj.gov.br. Um feliz 2017. TV Alerj, o canal do povo fluminense.